Salmo de número 40. Glória a Deus. Vocês já encontraram? Amém? Uns encontraram, outros não. Salmo de número 40. Para a nossa meditação nessa noite, o tema desta palavra é confiança. Salmo 40, versículo 4. Acredito que todos já encontraram. Assim nos diz o salmista: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Amém. Glória a Deus. Somente essa parte. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40 e o versículo, qual é? 4. Tá? Salmo 40, versículo 4. Vamos dizer todos juntos nessa noite: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos lá? Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Agora, para ficar mais bonito ainda, você vai falar com mais força. Vamos lá? Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Glória a Deus, aleluia. O que é confiança? Alguém já viu confiança? Não. Alguém já pegou na confiança? Mas é algo que nós sentimos, é algo subjetivo, está dentro de nós. É interessante que algumas pessoas trabalham, ou no sentido de fazem alguma coisa para ter confiança de uma outra pessoa. E quando ela às vezes, infelizmente, usa a confiança no mau sentido, ela quer tirar proveito de alguém, ela quer às vezes fazer uma maldade com alguém, ela começa a desenvolver uma amizade, e essa amizade vai se tornando em uma confiança, e quando ela acha que a pessoa está confiando muito nela, ela faz o que ela sempre premeditou, que ela articulou para mexer, ou para entristecer, ou para tirar algo de alguém. Mas a confiança, ela é importante. A confiança é a ação de confiar, é uma segurança íntima com que nós passamos a lidar com alguma pessoa. Você nessa hora pode se lembrar de alguém que você confia muito. Tem pessoas que não confiam tanto assim no seu marido, na sua esposa, nos pais, mas tem alguém, talvez fora da família, que ela confia para contar os segredos da sua vida. Ela confia naquela pessoa para abrir o seu coração, para falar dos seus medos, para falar das suas incertezas, e algumas vezes também para falar dos seus sonhos. E ela abre a sua vida, porque ela passa a confiar. E nós não sabemos explicar por que isso surge em nós, esta confiança. E nós confiamos em muitas coisas. Tem pessoas que confiam no sistema de governo, tem pessoas que confiam no sistema religioso, tem pessoas que confiam em tantas coisas na sua vida, e ela acha que a sua segurança está naquela pessoa ou naquela instituição. Queridos, e é interessante que em toda relação humana tem que haver um certo grau de confiança. Vamos dizer aqui, quem tem cartão de crédito? Pode fazer um sinal com a sua mão. Isso, glória. Tem cartão de crédito. Quem compra no cartão de crédito parcelado? Levanta a mão aí. Ei, Jesus. A empresa, a instituição financeira que está por trás do cartão de crédito que você está usando, ela resolveu confiar em você. Mesmo que seja uma confiança que ela está levando vantagem. Mas o que acontece? Quando eu e você vamos a uma loja, e vamos dizer que nós vamos comprar esse castiçal que está aqui na frente, e esse castiçal tem um valor X, e nós pegamos o cartão de crédito e entregamos ali ao atendente, que seja, ele passa naquela maquineta, aquela maquininha, e é aprovado, que foi aprovada aquela compra. Então nós entendemos que a financeira que está por trás daquela bandeira do cartão de crédito que você está usando, ela confiou em você, ela confiou em mim, e ela está assumindo aquela dívida para pagar ao lojista. Então isso é um tipo de confiança.
Então nós temos no nosso relacionamento confiança bancária, confiança em vários aspectos, e também na nossa vida particular, nós temos aquela confiança. Imagina, quem já trabalhou, por exemplo, com um pedreiro e pintor? E chegou para fazer um trabalho na sua casa, ele deu o preço e fala assim: olha, quando terminar o trabalho, eu vou receber. Alguns recebem e não terminam o trabalho. Isso aí é uma relação de confiança sua para aquela pessoa, que ele não honrou. Mas tem outras pessoas que não se preocupa não, porque eu sei que você vai me pagar. Eu vou fazer o trabalho, eu vou terminar, e quando você chega no final do trabalho, alguma coisa aconteceu, você não pode pagar aquela dívida toda, e você chega para aquele pedreiro, para aquele pintor, para aquela pessoa que te prestou serviço, e você vai dizer: olha, eu sinto muito, mas eu não posso soltar a minha dívida com você. Eu vou te dar uma parte, mas na semana que vem eu resolvo, eu vou te entregar. E a pessoa disse para você: não tem problema nenhum. Não tem problema, se você não quiser me dar essa parte agora, pode me dar depois, não tem problema. Isso é o que? Confiança. Porque ele sabe que aquele dinheiro está em boas mãos. Mas a questão não é do dinheiro estar em boas mãos, é o dinheiro está na mão certa, né? Com quem tem que estar direito, e não está em boas mãos. Mas a pessoa tem o que? Confiança. Nós criamos relações amorosas e afetivas através de confiança. Quando uma jovem vai buscar um rapaz, começa um namoro, e o rapaz também começa a namorar essa jovem, ali começa a desenvolver uma relação de confiança, de fidelidade, e eles casam e vão para o altar diante de Deus e fazem juras de amor, se casam, porque há uma relação de confiança entre um e o outro, que eles vão ser felizes, que um vai respeitar o outro e vão construir uma vida em felicidade. Isso aí é confiança. A relação também aqui, vocês estarem aqui nessa noite assentados, porque é uma relação de confiança de vocês para comigo. Eu não estou falando nem da confiança para com Deus. Eu estou falando da relação entre seres humanos falhos, com problemas, mas sempre existe uma relação de confiança. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar assim: eu confio em você. Confia ou não confia? Vamos ver. Se confia ou se não confia. Oi, Jesus. Aí eu digo assim: eu confio, mas não confio muito não. Toda a nossa vida gira em torno da confiança. Quando nós precisamos de um médico, estamos com problemas de saúde, nós normalmente vamos ouvir alguém, ou perguntamos a alguém dizendo: você conhece um médico nessa especialidade? Aí alguém diz assim: olha, eu conheço um médico, doutor fulano de tal, ele é muito bom, eu te indico. Aí você despenca de Nova Iguaçu, da onde você estiver, e vai para um lugar distante, vai marcar uma consulta, e se o teu plano de saúde não cobre aquela consulta, você paga aquela consulta, você chega lá no médico, porque você tem uma confiança que aquele médico vai te ouvir, aquele médico vai descobrir o teu problema, aquele médico vai te dar a medicação certa, e você vai ter o problema solucionado. Tudo isso é o quê? Confiança. Agora, uma das maiores confianças que nós temos, irmãos, é quando nós entramos dentro do ônibus. A gente coloca a mão na nossa vida nas mãos daquele motorista. Quem anda de van, então, queridos, vocês são muito corajosos. Como vocês são confiantes? Que não é brincadeira, né? A turma avança sinal, passa por cima de quebra-mola, faz tudo. Aí você está ali dentro. Eu me recordo uma vez que eu resolvi vir de van lá da cidade do Rio de Janeiro para a nossa cidade de Nova Iguaçu. Gente, no caminho eu queria soltar, queria descer daquela van, da barbaridade que aquele motorista fazia. Teve uma passageira que reclamou com ele soltou os bichos em cima da passageira, brigou com ela. Gente, eu estava vendo a hora de chegar em Nova Iguaçu e descer, porque eu falei: não quero mais, realmente, irmãos, acho que me botar dentro de uma van esse pessoal faz transporte aí, acho que vai ser um pouquinho difícil entrar dentro dela. Mas nós colocamos as nossas mãos
entramos dentro de um carro, alguém está dirigindo, nós temos a confiança que aquela pessoa vai dirigir bem, vai nos levar ao nosso destino. Tudo na nossa vida está relacionado à confiança. Mas, queridos, todos os nossos sistemas, tudo aquilo que nós possamos imaginar nos nossos relacionamentos entre pessoas que nós confiamos, todos esses meios que nós temos de confiança, eles podem falhar, eles podem nos trair. Imagina você, claro que isso não vai acontecer, você está dentro de um ônibus ou dentro de um carro, a pessoa está dirigindo a uma determinada velocidade, ele tem um ataque cardíaco. Como é que vai ficar essa história? Ou alguém que estava muito tranquilo no volante, por uma situação, começa a ficar nervoso. Uma pessoa que nós confiávamos, falávamos os nossos segredos, falávamos da nossa vida, compartilhávamos nossos sonhos, daqui a pouco a gente descobre que a torcida do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, até do Bangu está sabendo da nossa vida. Como é que fica a nossa relação? Aí chega para aquela pessoa e fala assim: puxa vida, eu confiei tanto em você, eu acreditei tanto em você, e você fez isso comigo. Só que já é tarde. Como alguém que se casa e confia, e existe ali uma situação de traição, aí outro chega e diz assim: eu confiei tanto em você, eu coloquei a minha vida nas tuas mãos, os meus sonhos, e agora, o que eu faço? Veja que os meios de confiança que os homens têm, se relacionam, podem falhar. O salmista, ele sabia muito bem o que era ter decepção. Imagina alguém no poder, como o rei Davi, um homem que tinha generais, que tinha soldados, que tinham pessoas que estavam ao seu lado, que o auxiliavam. Quantas vezes, certamente, o rei Davi, ele passou por situações difíceis e decepcionantes. Antes dele ser rei, ele já passava por situações decepcionantes com a própria família. Nós podemos trazer a nossa memória quando Golias estava afrontando o exército de Israel, e Jessé chega para Davi e fala assim: olha, você leva uns queijinhos lá para o comandante da unidade que seus irmãos estão no exército de Israel, e vai ver como eles estão, para ter notícias. E Davi, ele vai e ele começa a perguntar algumas coisas quando ele chega ali no meio daquele exército, porque ele viu uma situação desagradável. Ele viu um homem enorme, um gigante, um filisteu, afrontando o exército de Israel, e não tinha nenhum homem que se apresentasse para lutar com aquele gigante. Nem o rei estava disposto a enfrentar aquela luta. E ele começa a perguntar: mas um homem que lutar com esse camarada, com esse gigante, vencer, o que vai ser dado para ele? Foi falado ali muitas coisas, né? Ele ia casar logo com a filha do rei. O seu pai não precisava mais pagar impostos, ele ia receber muito dinheiro. Então eu tinha muita coisa ali que estava realmente mexendo com Davi. Mas quando ele se encontra com um dos seus irmãos, talvez o mais velho, chegou para ele: Davi, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? E demais, eu bem conheço a sua maldade, eu sei que você quer alguma coisa diferente aqui. Então, de repente, daquela pessoa que ele precisava do apoio, que era do seu irmão, ele se decepcionou porque ele recebeu uma crítica muito forte. E quantas vezes nós somos decepcionados por pessoas que nós amamos? Quantas vezes nós somos decepcionados por pessoas que nós confiamos? E às vezes recebemos críticas que nós não gostaríamos de recebê-las. E às vezes as pessoas agem de forma que nós não gostaríamos que elas agissem. Mas são seres humanos, são passíveis a falhas, a erros, a momentos de explosões. Mas nós nos decepcionamos. Queridos,
O salmista ele sabia muito bem o que era ter decepção na sua vida. Quantas batalhas possivelmente ele se decepcionou com um dos seus comandados, com um dos seus liderados. Quantas vezes Davi pode ter passado por esta situação? É interessante que o salmista ele declara: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E no versículo 2 do 2 Samuel, versículo 23, versículo 2, faz a seguinte declaração: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Qual é a tua confiança? Será que a tua confiança está no teu saldo bancário? Na sua caderneta de poupança que você não mexe de jeito maneira, você não quer mexer porque você diz o seguinte: ali é para quando eu tiver alguma necessidade. Isso é errado? Não é errado não. O errado é colocar a tua confiança naquele saldo bancário. Porque, queridos, vocês devem se recordar, eu já falei isso da vez passada, quando o presidente Collor, vocês têm saudade dele, né? Ele fez um decretozinho, assinou, e todo mundo que tinha dinheiro na poupança, na conta corrente, era gente vendendo casa, vendendo apartamento, e era um ganho extraordinário de dinheiro do dia para a noite, overnight, e tantas coisas over por aí, e houve um dinheiro também. O dinheiro sumiu. Foi feito um decreto, se não me falha a memória, todo mundo ficou com 50 na conta. E todo mundo tem que se virar com aquele dinheiro. Quando as pessoas que estavam confiantes no seu dinheiro foram ao suicídio, ao desespero, porque se viram pobres da noite para o dia. A confiança está em Deus. É certo que nós temos que manter um grau de confiança no sistema, temos que manter um grau de confiança nas pessoas, mas a confiança absoluta tem que estar em Deus, somente em Deus. Glórias ao Senhor. É interessante que diz aqui: como é feliz ou bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aqui está falando de felicidade. O que o homem anda procurando mais na vida dele é a felicidade. O ser humano anda à procura da felicidade. Os poetas cantam sobre a felicidade, falam sobre a felicidade. Nas novelas, porque há um grande número de pessoas assistindo novelas que passam na televisão, porque na realidade as novelas, nós nos identificamos com algumas situações do dia a dia da nossa vida, e no final ali você vê que as pessoas vão para um final normalmente feliz, aonde os personagens eles alcançam a felicidade. Mas eu quero dizer uma coisa a você: aquelas pessoas que assumem um personagem naquelas novelas e que no final da novela eles terminam em felicidade, muitos deles na vida real não são felizes. Muitos deles na vida real eles gostariam de viver como seus personagens vivem, mas não conseguem, porque a felicidade, querido, não está nas coisas que o homem possa ter, que ele possa segurar, que ele possa manusear. Um dos grandes erros é quando alguém ele vai para o casamento e diz: eu vou me casar para ser feliz. Infelizmente, queridos, isso não existe. O que nós melhor podemos fazer é o seguinte: eu vou me casar para fazer a outra pessoa feliz. E aquela pessoa diz: eu vou me casar para fazer ao meu cônjuge feliz. Mas quantos através do casamento buscam a felicidade e não encontram? Se nós olharmos as famílias do nosso país, nós vamos ver as grandes dificuldades que as famílias atravessam. Mas quando isso foi naquele momento de festa, quando nós realizamos um casamento agora no final de semana, e tem outro, né?
se aproximando aí nessa semana, mas quando os jovens vão para o casamento, eles vão na intenção de construírem uma felicidade e serem felizes. Mas, querido, a palavra de Deus nos ensina que a minha felicidade e a sua felicidade não depende das circunstâncias externas. Porque se eu depender da minha felicidade, das circunstâncias externas, pode assim dizer o seguinte: olha, a minha felicidade está na Angelina, glória a Deus, aleluia. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Então veja, queridos, que a minha felicidade está na Angelina, a minha felicidade está no Felipe, a minha felicidade está na Débora, ou a minha felicidade está na minha nora, na Priscila, a minha felicidade está na igreja. Mas tudo isso pode falhar. Ainda que venhamos nos amar, vamos imaginar, isso, claro que isso não vai acontecer, mas vamos dizer que Deus me leve, recolha um desses, onde eu estou dizendo que a minha felicidade estava nele. Como é que eu fico? Como é que eu fico? Quantas vezes as pessoas estão sofrendo, até hoje, mães estão sofrendo a perda de filhos, filhos estão sofrendo a perda dos seus pais, porque eles achavam que a felicidade estava naquelas pessoas. Se a tua felicidade depende de coisas externas, você está correndo um risco muito grande. Quantas vezes eu já ouvi uma mãe dizer, um pai dizer: olha, o meu filho, a minha filha é a minha felicidade. É bacana, isso é legal. Eu não estou dizendo que nós não devemos curtir esse tipo de vida, de amar, de ter. Mas eu não posso depositar a minha segurança, a minha confiança, a minha felicidade em coisas que são passageiras, que não são eternas. E quantas vezes nós temos colocado a nossa confiança até mesmo em líderes religiosos? E eles se passam, eles vão. Por isso o salmista diz que o homem que é feliz, a sua felicidade independe dos meios ou circunstâncias externas. A nossa felicidade, que o salmista declara, depende, sabe de quê, queridos? Da fidelidade de quem fez a promessa. Se eu coloco a minha felicidade baseada na fidelidade de um ser humano, onde eu vou terminar? A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se nós colocamos a nossa confiança em alguém, por exemplo, nos negócios, eu vou fazer isso porque alguém, a empresa tal, me garantiu que vai me suprir. Aí a pessoa realiza alguma coisa, ela se endivida, ela faz compras, porque acreditou que ia ser tranquilo. Só que depois aquela empresa que diz que a garantia, ela não garante mais, até ela chega a falir. E como fica a situação? Então veja, queridos, os homens fazem promessas, os homens falam muitas coisas, mas quem pode garantir que vai cumprir a sua palavra no dia de amanhã? A Bíblia declara, queridos, que a nossa vida é como um vapor. O homem vai embora, parte para a eternidade. Seus sonhos e sua segurança que ele transmitia, tudo acaba, não permanece. Queridos, a nossa confiança ou a nossa felicidade tem que depender da fidelidade de Deus. O que Deus falou, o que Deus tem falado para mim, qual é a promessa de Deus? Porque, querido, a Bíblia nos fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Está em Números capítulo 23, versículo 19. Eu tenho que colocar a minha confiança absoluta nessa pessoa que se chama Deus, que não é homem para que minta.
Porque o homem, ele pode falhar perfeitamente. O homem pode tratar alguma coisa e se arrepender e não cumprir aquilo que prometeu. Quantas vezes as pessoas chegam a uma falência financeira porque acreditou em alguém? E esse negócio de vender fiado é uma coisa que leva muita gente para a falência. Porque na hora de comprar, a pessoa diz: não, eu vou pagar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Depois, quando chega o dia do vencimento, ele chega para você e fala o seguinte: olha, aconteceu o seguinte, meu papagaio morreu. Isso para quando o cara não mata a mãe, não mata o pai, não mata a avó, não mata a tia. Para dizer: olha, eu não posso te pagar. No primeiro mês ele mata o papagaio, no segundo ele mata o gato, no terceiro ele mata o cachorro, depois vai matar a mãe, vai matar o pai, vai matar o irmão, e depois ele não mata mais ninguém e não te paga mais. Ser fiador? A Bíblia declara, querido, não entra nessa. Você ser fiador de alguém é como se você tirasse a tua cama de debaixo de você. Você certamente, espero que isso nunca aconteça, mas muitos sofrem isso, vão pagar uma dívida de algo que ele não usufruiu, que ele não comprou. Mas tudo quando foi numa relação de confiança, que falhou. Mas Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Quantas vezes alguém faz um negócio e depois se arrepende quando descobre que vai ter problemas, que vai ter prejuízo? Quantas pessoas prometem tantas coisas e não conseguem cumprir? A Bíblia tem 366 promessas, uma para cada ano, para cada dia do ano. 366 promessas que se cumprem, porque quem prometeu é fiel, é Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Você tem uma promessa de Deus na tua vida? Você tem promessa de Deus na tua vida? Amém? Eu, pelo menos, tenho uma eu tenho garantia. Aleluia, que eu vou para o céu estar com Ele. Glórias ao Senhor. Aleluia. E eu sei que esta promessa não falha. Eu sei que Deus não falha. Mas da mesma forma que eu vejo as promessas boas que Deus fala, em que Ele vai nos abençoar, que nós temos uma vida eterna com Ele, está garantida a nossa salvação em Cristo Jesus, mas também tem outras promessas ou palavra de Deus, que para aqueles que não querem andar na confiança do Senhor, não entregam a sua vida, a sua confiança, não colocam a sua confiança em Deus, existem promessas ou palavras de Deus que diz que o homem vai parar no inferno. Nas boas promessas nós damos glória a Deus, aleluia, show de bola. Mas quando a Bíblia diz que no céu não entra pecado, quando a Bíblia diz que aqueles que não andam na presença do Senhor não herdarão a salvação, a Bíblia declara o seguinte: olha, seguir a paz com todos, já não é tão fácil isso. E a única coisa que Deus quer, querido, é que você coloque a sua confiança nele. Porque o teu emprego, quem deu foi Ele. A tua empresa, quem deu foi Ele. Teu saldo bancário, quem deu foi Ele. E às vezes nós queremos colocar a confiança em coisas que Ele deu. É como alguém que chega, isso aconteceu muito no dia de Jesus e continua acontecendo nos nossos dias. Pessoas chegavam até Jesus para serem curadas, mas para andar com Jesus, elas não queriam. A Bíblia fala de um momento que Jesus confronta aquelas pessoas que andavam com Ele, e Ele disse: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. A Bíblia diz que a turma meteu o pé, caiu fora. E Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: e vocês, querem ir também? E ali estava cheio de pessoas
que estavam querendo bênçãos de Deus. Como talvez algumas pessoas entrem nas igrejas em busca de uma bênção. Não é errado isso. O errado é a pessoa querer a bênção, mas não receber o abençoador. Aí está a diferença. A bênção eu recebo hoje e vou embora. Mas o abençoador, a fonte das bênçãos, vai estar comigo todos os dias da minha vida. E quando eu precisar, ele vai estar presente para me abençoar. Eu fico olhando, as pessoas às vezes querem pegar um copinho de café da água do mar, enquanto Deus oferece o oceano inteiro. É assim aquelas pessoas que vão apenas em busca das bênçãos, mas não colocam a sua confiança em Deus. Não deposita a sua confiança em Deus. Sabe por que nós temos um problema muito sério de questão de valores? E por isso nós não nos aproximamos de Deus. Porque aquilo que nós valorizamos, muitas vezes Deus não valoriza o que nós valorizamos. E o que Deus valoriza, nós não valorizamos. Pense um pouco, o que será que Deus mais valoriza em tudo que Ele fez e tudo que é dele? O que mais Deus valoriza é você. Glória a Deus. Glória. O que Deus mais valoriza é você. Talvez a gente pense que o maior valor para Deus seja um querubim, seja um serafim, e homens que se encurvam diante de anjos, cultuam a anjos. E o maior valor que Deus dá não é para anjo, não é para serafim, não é para querubins. Lúcifer era um anjo de luz, um querubim da guarda, andava entre as pedras fogueadas do jardim de Deus. Mas quando ele errou, Deus o baniu dos céus, e para ele não tem restauração. É como se pegasse, olha, você não tem mais valor que a mim. Vamos trazer para o nosso mundo, guardando as devidas proporções. Imagina um liquidificador que você tem em casa. Está velho, quebrou. O que é que você faz com esse liquidificador hoje? Que antigamente se consertava. Hoje é mais fácil trocar, né, pegar um novo do que consertar. O que é que se faz? Troca fora. Porque não tem mais valor. Guardando as devidas proporções, e permita esse exemplo não grotesco, foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele errou. Deus não deu valor a ele, ou para ele. Deus não deu. Mas o pó que ele divinizou, o barro que ele deu vida, eu e você, esse barro divinizado, esse barro que ele deu vida, ele valoriza. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele valoriza. E o valor que ele deu em relação à minha vida e à sua é tão grande que com ouro não se compra, com prata não se compra, com nada nesse planeta se compra, mas ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ali na cruz do Calvário. Aleluia. Você tem valor diante de Deus. Os homens podem dizer que você não tem valor. O diabo pode dizer no teu ouvido, dizendo: olha, ninguém te ama, ninguém te quer, você não presta, você não serve, você não tem valor. Mas eu estou aqui nessa noite como a voz profética de Deus sobre a tua vida, dizendo que não importa qual seja o teu passado, mas você tem valor para Deus. Aleluia. Por isso Deus diz: põe em mim a tua confiança, porque eu dou valor a você. Aleluia.
põe em mim a sua confiança. Jesus fez um dia uma pergunta aos líderes, aos religiosos, e ele fez uma pergunta e declarou: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Como os homens colocam os valores em coisas que lhe trazem rendimentos? Porque naqueles dias de Jesus, irmão, ter uma ovelha, ter um camelo, era um bom negócio, como até no dia de hoje. Criar animais que vão render valores. Mas a religião lá dizia o seguinte, o judaísmo dizia o seguinte, a interpretação dos rabinos, que no sábado um judeu não poderia trabalhar, nem fazer comida, nem acender fogo, porque era trabalho. E Jesus estava questionando esses líderes religiosos, porque os líderes religiosos não confiavam em Deus, não tinham sua confiança em Deus, mas tinham confiança na estrutura religiosa. Como muitos em nossos dias dizem que confiam em Deus, mas não confiam em Deus, porque a sua confiança está na estrutura religiosa das suas igrejas, das suas denominações. E Jesus olha e pergunta: o que tem mais valor? Curar uma pessoa que está doente num sábado, no sábado de curar essa pessoa, restaurar a saúde, restaurar a dignidade dessa pessoa. E vocês dizem que isso é errado. Mas se uma ovelha de vocês no sábado tiver problema, cair num poço, cair num precipício, no sábado vocês vão lá e vão tirar aquela ovelha daquela situação. O problema é que nós valorizamos coisas e não valorizamos pessoas. O problema é que nós colocamos a nossa confiança em coisas e não colocamos a nossa confiança em Deus. E Deus, Ele nos chama para confiarmos neles. Deus valoriza você. No Salmo 118, versículo 8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, ou deixa eu aumentar aqui, uns confiam em aviões, uns confiam em tantas coisas, uns confiam no revólver que anda na cintura. Tem pessoas que confiam numa arma que ele porta, que está em casa. A nossa confiança está em quem ou em quê? Eu não estou dizendo que nós vamos tentar ao Senhor, mas estou dizendo a respeito em quem nós temos colocado a nossa confiança. É melhor confiar no Senhor do que confiar em homem, confiar em sistema político, confiar em armas, confiar em tantas coisas que às vezes nós achamos que é a nossa segurança. E querido, é importante você entender, e eu também entender uma coisa: Deus conhece aquele que nele realmente confia. Eu posso, eu confio em Deus, mas aqui no íntimo eu não confio. Eu posso falar uma coisa para as pessoas, mas para Deus eu não preciso falar, porque Ele me conhece. Em Naum, capítulo 1, versículo 7 está escrito: o Senhor é bom, aleluia, uma fortaleza no dia da angústia, glória a Deus. Mas o Senhor conhece os que confiam nele. Oh, aleluia. Não dá para enganar a Deus, irmãos. Ou nós confiamos em Deus, a nossa confiança está em Deus, ou não. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus é aquele que nos socorre no dia da angústia. Mas Deus, Ele sabe se eu e você confiamos mesmo nele ou não. Pastor, estou com um problema sério. Daí a tua confiança está em quê? Não, minha confiança está no sistema, minha confiança está em fulano. Não, Deus pode até usar o sistema, Deus pode usar até o fulano, mas você
tem que confiar em Deus, porque se o sistema falhar, se o fulano falhar, Deus jamais vai falhar com você. Deus até usa essas coisas para te abençoar, porque a Bíblia diz que Deus usa os símbolos para abençoar os seus. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu estou passando por um problema de saúde e eu vou naquele médico é bom. Deus pode até usar o médico, mas eu tenho que primeiro confiar no médico dos médicos, aleluia, que é o Senhor nosso Deus, glória ao seu nome. A última palavra é dele. Quantas vezes a medicina diz, olha, não tem mais jeito, vamos até onde nós podíamos ir, mas Deus ainda não deu a palavra final. Enquanto Ele não der a palavra final, aleluia, a tua confiança tem que estar nele, e depois que Ele der a palavra final, a tua confiança tem que permanecer nele, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Levante suas mãos, adore o Senhor.